O que você deve fazer para as coisas de Deus acontecerem na sua vida? Talvez você tenha vivido momentos de estagnação. Talvez você tenha vivido um tempo de águas paradas, onde você fala que as coisas não acontecem na sua vida, que Deus não se movimenta, que as promessas que foram feitas para você, elas não estão acontecendo, elas não estão se cumprindo. E como fazer então para que as coisas aconteçam? Como fazer então para que de fato a palavra de Deus flua na sua vida e essas promessas sejam concretizadas? Eu quero dar as boas-vindas para você na oração da manhã de hoje. Deus quer falar ao seu coração, Deus quer te impulsionar para um novo momento, para uma próxima etapa, para um próximo nível, mas se você não entender esse princípio, você não conseguirá avançar. Você continuará estagnado, você continuará parado. São 11 horas. E de fato as coisas não fluirão, né, na sua vida e da maneira que devem fluir. Então, se você está buscando o fluir de Deus, se você está buscando destravar as coisas na sua vida e que as promessas de Deus te alcancem, então presta muita atenção na palavra de hoje. Quero abrir aqui um pequeno parênteses para dar as boas-vindas. Você que está chegando agora no Vivendo pela Vida, seja bem-vindo. Se ainda não curte aqui o nosso canal, curta. Se está ouvindo aí no podcast, curta também, né, dentro da plataforma que você está ouvindo. Já aproveita para nos seguir. E dessa forma você vai ficar por dentro, né, de todos os conteúdos sempre que eles forem publicados. Amém? Deixa eu falar uma coisa para você. Existe uma lei, essa é uma lei natural, uma lei da natureza, ela é uma lei criada por Deus, onde a energia ela é criada, a energia ela surge, ela nasce a partir do movimento. Por exemplo, se você observar as usinas hidrelétricas, para que se produza energia, é necessário haver o movimento da água. Então, a água passa dentro de uma turbina, onde vai rodar ali uma hélice ou várias hélices, e a partir desse movimento é que a energia elétrica é gerada. Percebe? Nós podemos observar o mesmo movimento nas usinas eólicas, né? Aquelas torres enormes, parece um ventilador gigante. Então, como que é gerado energia? A partir do vento, o vento movimenta aquelas pás, né? Aquelas hélices, e ali, com esse movimento, então, giratório, vai surgindo a energia. Então, energia, ela vem do movimento. Ou seja, se eu quero pegar alguma coisa, né? Se eu quero ir, por exemplo, na cozinha da minha casa pegar alguma coisa, e você precisa, às vezes, pegar alguma coisa, ir para algum lugar, você precisa se movimentar. Se você não se movimentar, você não vai pegar aquilo, percebe? Ou então você vai ficar na dependência de que alguém traga até você. Ou seja, você depende do movimento de outra pessoa. E a pergunta que eu te faço na manhã de hoje é: você quer ficar dependente de outras pessoas ou você quer ser independente dentro daquilo que Deus prometeu para você? Então entenda que para as coisas acontecerem na sua vida, você precisa movimentar-se. E aí talvez surja a dúvida, mas como que eu vou me movimentar sem atropelar Deus ou sem fazer coisas que estejam desalinhadas com a vontade de Deus? Entenda que o Senhor, que o nosso Deus, o Deus que você serve, ele é aquele quem ordena. Então, o Senhor nos dá a palavra. O Senhor te deu uma palavra, o Senhor te deu uma direção, mas o movimento, a iniciativa, a ação, ela tem que partir de você. Deus não vai se movimentar no seu lugar. Outras pessoas não vão se movimentar no seu lugar. Existem coisas na vida que elas não podem ser terceirizadas. Então, para que as coisas aconteçam na sua vida, você precisa entrar
em movimento. Em alguns casos, Deus até troca, né? Às vezes Deus ele entrega alguns talentos para uma pessoa, dá algumas direções, dá algumas instruções, mas se essa pessoa não age, se ela não faz, obviamente que Deus tem os seus meios, tem os seus caminhos, né? Então, às vezes ele pode sim levantar uma outra pessoa para fazer aquilo que ele quer, aquilo que ele ordenou. Então, para que você não tenha que passar por isso, né, primeiro por um processo de estagnação e segundo, né, ter arrancado de você a promessa de Deus, assim como Saul, né, pelo fato de não ter se movimentado conforme Deus queria, Saul acabou perdendo a unção que estava sobre ele. Percebe? Então isso é muito sério, é muito importante que você preste atenção. O movimento de Deus, né? O movimento que Deus quer que você faça, ele depende de você, ele depende da sua ação. Existe um texto que ele fala algo mais ou menos nesse sentido, que se encontra lá em Tiago 2,26. Fala assim, ó: assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, o que que são as obras? As obras são um movimento. Então, toda vida que você age em favor de Deus, cumprindo os mandamentos de Deus, cumprindo aquilo que ele falou para você, você está o quê? Se movimentando. Você está gerando energia. E que energia é essa que o versículo fala? É a fé. Então, quanto mais você se movimenta, mais fé é gerada. Percebe? Vou dar um exemplo aqui muito claro. Deus ordenou, falou que nós deveríamos orar pelos enfermos, percebe? Deus não falou que nós deveríamos curá-los, não é papel seu curar o enfermo, mas é seu papel, é o meu papel orar pelos enfermos. E quando nós oramos pelos enfermos e a gente vê e testemunha curas pela parte de Deus, isso vai aumentando a nossa fé, percebe? Mas para que tudo isso inicie, é necessário que você ore. Muitas pessoas às vezes não oram, não se movimentam, ou às vezes fica esperando que Deus envie um anjo, né? Com letreiros grandes falando, ó, ore por tal pessoa, não é verdade? Só que isso não vai acontecer, porque a ordem já foi dada. Nós devemos orar pelos enfermos. Então, o que que você tem que fazer? Você tem que agir. Nós precisamos agir para que o Senhor cumpra aquilo que ele falou, aquilo que ele prometeu. Amém? Então, na manhã de hoje, guarde essa palavra no seu coração. Entenda que para que as coisas destravem na sua vida, você precisa agir com obediência. Muitas pessoas dizem que é difícil ouvir a voz de Deus, mas eu percebo que é muito mais difícil obedecer a Deus, porque eu creio que você já ouviu o que que Deus quer para a sua vida. O que está faltando para você agora é o quê? É agir. Mesmo que você tenha medo, mesmo que você se ache pequeno, mesmo que você se ache incapaz, mesmo que você ache que existem pessoas mais capacitadas, mais preparadas do que você, se Deus falou ao seu coração, haja. Se Deus te deu uma palavra, caminhe. Se Deus falou para você ir, avance. O Senhor quer pessoas que avançam e não retrocedem. Então continue avançando no reino de Deus. Eu quero orar pela sua vida nesse momento, né? Quero abençoar você na manhã de hoje, para que verdadeiramente você venha romper, né? Igual uma barragem que se abre e gera aquele movimento e gera aquela energia e faz o impacto que precisa ser feito. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero nesse momento orar pela vida do meu irmão e da minha irmã, Pai, te pedindo que em nome de Jesus o Senhor venha abrir a sua mente, o seu entendimento, os seus olhos, para que ele entenda, Pai, que toda palavra que foi dada, toda promessa, todo direcionamento que veio do alto, Pai, ele só será executado a partir do momento que ele agir, a partir do momento que verdadeiramente ele obedecer a tua palavra.
obedecer, Pai, aquilo que ele escutou do Senhor, aquilo que o Senhor prometeu, aquilo que o Senhor direcionou, aquilo que o Senhor ordenou, Pai. Então, que em nome de Jesus, que o Senhor arranque fora todo medo, toda a angústia no coração, todo sentimento de incapacidade, todo sentimento de limitação, Pai. Mas que ele possa ir adiante, que ele possa romper as barreiras e desta forma, Pai, destravar nas regiões celestiais todas as palavras, todas as promessas que o Senhor tem sobre a vida dele. Então, que na manhã de hoje, Pai, assim proceda, assim aconteça, para a honra e para a glória do Teu santo nome. Amém. Então, se você crê nessa palavra, se você recebe essa mensagem, coloca aí nos comentários, amém, eu recebo. Coloque aí as áreas da sua vida que você precisa destravar, que você precisa avançar, que você precisa obedecer e avance, não tenha medo. Quero agradecer aqui você pela sua companhia. Se você não compartilhou ainda esse vídeo, tira agora aqui, 10 segundinhos, 20, clica aí no compartilhar, manda essa mensagem para o máximo de pessoas que você conseguir, que estão precisando destravar na sua vida. Lembrando que amanhã estaremos aqui de volta para a honra e para a glória do Senhor.